questão, por exemplo, né, definir fake news deve ser quase impossível. Se vamos pensar, por exemplo, um dos maiores ataques que nós tivemos aí, uma questão inclusive de saúde pública, foi relacionada à questão das vacinas, né? Nós tivemos uma série de desinformações, né, inclusive do próprio presidente da República. Como é que fica, por exemplo, você definir que isso é fake news ou não? Você tinha, por exemplo, médicos defendendo falando mal da vacina. Quer dizer, você entendeu? Veja bem você, Fabrício, essa questão das vacinas... Independente tudo do mérito. Que foi, independente do mérito. Do só mérito, um sim, assunto. Sim, mas veja bem você que, na verdade, o mundo todo foi colhido de surpresa em face de uma situação totalmente inusitada de um vírus que todo mundo, que ninguém conhecia, ou seja, que era de desconhecimento. Então muitas das informações que foram lançadas foram informações que foram lançadas sem nenhum critério, inclusive por parte da própria medicina, na medida em que ainda nós não, de acordo com os estudiosos, com os laboratórios, nós ainda não temos tempo suficiente para estudar esse vírus com profundidade. Essa vacina até hoje é questionada ou questionável, ninguém sabe ainda se efetivamente ela fez ou não fez efeito. Existem muitas questões ainda que estão sendo objeto de estudo, indagação. né? Agora, isso muito novo, próprio, né? Da própria... Agora, veja bem você, entendi a sua colocação, se a própria medicina está orientando a tomar as vacinas, a fazer outra uso parte das da vacinas, medicina falando não tomar. Exatamente. O que é fake news? Eu já acho que é exatamente. No caso da ivermectina também, né? Muito médico falando para tomar e muito médico falando para não tomar. E nem é o caso só da vacina do Covid, nós estamos falando, nós temos campanha de vacina da polio, que está aí há 50 anos, da catapora. Essa questão da ivermectina, eu não vou nem discutir, porque isso daí não esquece o mérito. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, como é que você define? Não existe nenhum, só por esse motivo, não existe nenhum estudo científico que autorize nesse sentido. Agora, por pior que seja, a vacina foi um critério utilizado pela medicina, pelos laboratórios, para buscar minimizar os efeitos desse vírus. Sim. Ponto. Né? Só uma constatação a partir do que nós conseguimos verificar. Definir essa fake news é muito complicado. Acho que vai ter que amadurecer muito. Exato. Até porque você pode soltar uma notícia, né? Hoje, de quem? Hoje, infelizmente, a Rita Lee morreu. Se soltam mês passado, a Rita Lee faleceu. E é mentira. É fake news, não é? É informação errada. Fica sempre... Exato. É por isso, vão Vitor, criminalizar a fofoca, eu acho. O Léo Dias também. É por isso que, assim, muito do que é dito... Eu acho que até por isso que muito do que é dito talvez seja passível de indenização no campo civil. Né? Mas o sujeito repara o dano. Mas no criminal, na parte criminal, essas informações aí, né, ditas aí fake news, né, que foi um nome aí adotado aí, a PL das fake news, né, que na verdade aí para nós constatarmos efetivamente se houve ou não houve o lançamento de uma notícia falsa, nós precisamos constituir um processo, não é isso? Sim. Deu uma intenção na presença de um magistrado, né? Na medida em que o próprio texto constitucional diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, garantido o direito de contraditório e ampla defesa, Vitor, para que não haja prejuízo, nem julgamentos antecipados e injustos para qualquer uma das partes. Sim, entende? Claro. Então, essa que é a questão. Porque enquanto está acontecendo na casa do meu vizinho, maravilha, mas a partir do momento em que isso passa a acontecer comigo, né, aí né, conosco, né, aí a gente já começa a se preocupar. Mas, poxa, eu não foi fake news? Foi ou não foi? Então, quem é que vai disciplinar isso daí? Nós temos que buscar no Poder Judiciário um órgão imparcial, né, justo, né, que doutor, esteja realmente comprometido com os ideais de justiça para dar a melhor resposta, de acordo com provas produzidas nos autos, que vão apontar para a veracidade ou não daquela informação que foi colocada.
Sim. Eu não vejo outro critério mais honesto do que esse. O difícil é achar essas pessoas honestíssimas, puras, né? Para julgar, assim. Tem que sem um viés, né? Difícil. Político, né? Difícil. Realmente eu concordo. Agora, por exemplo, engraçado né? Que só para fazer um Sim, claro. Para dizer que essas questões aí de decisão, né? O poder que o juiz tem de decidir um processo de acordo com a prova que foi produzida nos autos e não de acordo com a sua convicção pessoal. Porque às vezes a convicção pessoal do magistrado está absolutamente dissociada do conjunto de provas que foram produzidas nos autos do processo. E às vezes mesmo assim o juiz condena a revelia das provas que foram produzidas. Então em toda decisão existe um conteúdo de caráter subjetivo, de caráter político até, né, que interfere nessa decisão. E então isso daí, né, imaginamos que isso deve se perpetuar e deve aumentar de intensidade na medida em que nós vamos escalando os graus de jurisdição. Provavelmente. É isso? A justiça tem suas Sim. questões, né? Uma das Ninguém coisas... vai ser puro. Puro. Uma das especialidades do doutor, por exemplo, são crimes cibernéticos. Né? Sim. Uma das dificuldades que a justiça mesmo, a própria polícia tem, é muitas vezes de identificar o autor desse crime cibernético. Seja uma fake news, seja um golpe, seja bancário, seja um ataque hacker, seja qualquer forma, né? E hoje isso é muito dificultado porque as próprias plataformas não são obrigadas por lei a ter o controle sobre esses usuários, né? Que esses usuários sejam... Para você saber quem é que fez o crime. Sim. Né? É uma grande dificuldade. Sim. Uma das estatísticas que eu vi é que somente 5% dos crimes digitais se acha o autor. Né? Eles alegam que não guardam os dados. Como é que fica isso dentro dessa PL? Eu vi que ali tem um artigo muito objetivo sobre isso. Pois quem é que vai determinar as empresas que entreguem esses documentos aí? Quem é que vai obrigar as empresas a terem esses documentos arquivados para, na medida do necessário, elas entregarem esses documentos? A legislação, que vai ser disciplinada, e o Poder Judiciário, que é quem determina, quem é que requisita. Né? Por exemplo, eu não posso quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico de uma pessoa sem que isso passe pelo crivo da reserva de jurisdição, quer dizer, sem uma autorização judicial, porque hoje em dia nós temos acompanhado aí uma prática e um elenco de ilegalidades que não são disciplinadas pelo Poder Judiciário, na medida em que alguns delegados de polícia, por exemplo, quebram o sigilo telefônico de alguém e ficam fazendo escuta telefônica sem autorização judicial. Ou na medida em que algum procurador da República divulga. Juízes divulgando. Isso, exato. E aí, então, por exemplo, né, determinando a quebra do sigilo fiscal da pessoa, né, hoje as unidades de inteligência financeira, o próprio COAF, né, eles têm essas informações arquivadas e elas são entregues aí nas mãos de delegados de polícia, promotores e procuradores da República, sem que isso passe pelo princípio da reserva da jurisdição, e não dá para conceber. Nós não estamos falando que não é para ser apurado, nós estamos falando que essas informações, pelo grau de importância que elas revelam, elas precisam ser violadas, né, e apresentadas nos autos do processo de acordo com o critério de necessidade e importância disciplinado por um magistrado. Senão fica fácil, né? Todo mundo vai lá e quebra o teu sigilo bancário, o seu sigilo fiscal, né? Essas questões, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ser obrigado a colocar o CPF em todas as transações que são feitas. Para que isso? Qual é o propósito? Qual é a finalidade? Por que eu tenho que dar o meu CPF para fazer qualquer tipo de compra? Né? Então essas questões são questões aí que veja você que nós estamos discutindo, na verdade... Questões muito fundamentais, né? Mais uma questão, Fabrício, que está na ordem do dia, né? Junto com essa questão aí das fake news, tem outras questões aí tão importantes quanto, né? Talvez violação mais, de sigilo fiscal, violação de sigilo bancário, né? Interceptação telefônica, escuta telefônica sem autorização judicial, né?
Punição de fake news, violação de dados. Eu, enquanto usuário do sistema, preciso ter os meus direitos preservados. O direito de privacidade das informações também são constitucionalmente assegurados. Então, nessa medida, eu preciso ter garantias enquanto cidadão e detentor de direitos constitucionalmente assegurados. Isso se faz presente na medida em que o Poder Judiciário tutela essas informações, nos protege de tudo. É constitucional, por exemplo, nesse projeto de lei, exigir uma identificação da pessoa para acessar uma plataforma como Facebook, Instagram, YouTube? É constitucional isso? Quer dizer, eu vou ter que me identificar, eu até concordo, mas eu tenho que me identificar para usar uma plataforma na internet. Isso é constitucional? Eu não teria o direito de não precisar disso? Eu acredito que sim. Eu acho que é uma garantia para todo o sistema. Não, eu também sabem acho. Quem foi. Eu acho bem válido acontecer isso. Isso não autoriza esses dados, essas informações serem divulgadas. Sim, essa é uma outra certeza. questão. Né? Agora, você, na medida em que você vai fazer determinadas consultas, eles precisam saber quem foi que fez a consulta, o que foi consultado, e isso fica lá arquivado com eles lá. Né? E a partir do momento que isso acho que é uma garantia para todos, inclusive para nós que temos aí os nossos direitos aí vilipendiados, né? E somos atacados por pessoas sem saber às vezes quem foi, né? Por isso que, por exemplo, essas denúncias anônimas aí não tem serventia penalmente falando, né? Denúncia anônima não se presta, não se serve para produção de provas, porque nós não sabemos quem foi que denunciou, em que condições isso se deu, etc.